Olá, pessoal do Centro Educacional Construir. Eu sou o professor Kleber Guest, de português e redação. Se você é do sexto ano tarde, essa aula é para você. E aí, pessoal, bom dia para quem está assistindo de manhã, né? E boa tarde para quem está assistindo na tarde. Eu sou o professor de língua portuguesa e produção textual, Kleber, certo? Meu nome é Kleber Guedes. Já me conhecem, né? Para os alunos novatos, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos para a nossa aula de revisão, tá bom? Estamos na nossa semana de provas e precisamos revisar os principais conteúdos que nós estudamos até aqui. Como todos vocês sabem, os 15 primeiros dias foram conteúdos revisionais, conteúdos que foram importantes da série anterior, tá bom? E a partir da terceira semana até agora, a gente começou a usar o nosso livro de português, certo? O livro esse, né, da Araribá Plus, tá bom? O livro do sexto ano da Araribá Plus, da editora Moderna. Para assistir essa aula, é importante também você estar com o seu livro e com o seu caderno aí, tá bom? Ao lado, para ir te auxiliando. Nós estamos na unidade 1, foi a unidade que a gente veio estudando até agora, certo? A unidade 1 é Histórias de Hoje de Sempre. Em redação, por exemplo, a gente estava estudando textos narrativos, né? Textos de memória, não é verdade? Estudamos o conto popular, reconto popular. E em língua portuguesa, a nossa aula de hoje, aqui do tópico da página 26, vai ser estudo da língua, linguagem e variedade linguística. Então, como nós temos essa aula hoje da quinta e temos mais uma aula na sexta, então hoje eu vou falar sobre língua, linguagem e variedade linguística. E na sexta-feira a gente dá uma revisada nos conteúdos demais que ficarem faltando, tá bom? Então, como eu já falei, vocês vão precisar do livro de português, certo? Para responder o TD de vocês, certo? Que é a nossa prova, tá bom? A nossa prova vai acontecer mensalmente, tá bom? TD de fevereiro, que é isso que a gente está agora, né? O mês que vem, TD de março. E esse TD é a prova. Então, primeiro TD, primeira prova, primeira nota, certo, galera? Importante, pessoal, reforçar para vocês também que agora com as nossas aulas 100% online, pelo nosso novo horário, certo? Nós temos na segunda-feira uma aula de redação, certo? Vocês têm horário também, né? Também eu posso colocar lá no Google Sala de Aula. Fica na segunda-feira uma aula de redação. Sempre na terça-feira fica a nossa live, tá bom? Nossa live da terça-feira, que começa de 1h20, tá bom? E fica uma aula de português na quinta e uma aula de português na sexta, postada no YouTube, tá bom? E sempre vocês enviando o exercício lá pelo nosso Google Sala de Aula. Certo, galera? E também sempre observar se quando você enviou o exercício, você lembrou de anexar o arquivo corretamente, se carregou, dá uma conferida, tá bom? Então é isso. Essa aqui foi a apresentação, né? Pra gente saber o que, que vai ser estudado na aula de hoje. E agora a gente vai dar sequência, continuidade aqui à nossa aula de hoje, a nossa videoaula de hoje. Linguagem, língua e fala vai ser o foco da nossa aula de hoje. Começando aqui pelo conceito de linguagem. Linguagem vai ser um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, letras, cores, imagens e gestos. Resumindo, pessoal, a linguagem é o ato da fala, é a comunicação, tá bom? É o ato de você se expressar, beleza? Diferentes linguagens. Então, ó, no nosso dia a dia convivemos com diferentes linguagens, as chamadas línguas naturais, como inglês, francês, português, russo, guarani. Nós nos comunicamos, logicamente, em língua portuguesa, né? Nossa língua materna, tá bom? Mas existem outros tipos de linguagem, como a pintura, a dança, a música, sistemas gestuais como Libras, né? Sistemas particulares de signos como logotipo, quadrinho. Ou seja, galera, a linguagem ela é heterogênea, existem diversos tipos de linguagem, tá bom? Nós nos comunicamos através da língua portuguesa, certo? As pessoas que têm deficiência, né? As pessoas que têm alguma necessidade especial,
se comunica através da linguagem de Libras, por exemplo, tá bom? Ou então da linguagem do Braille, tá bom? Mas todas elas são consideradas linguagens, tá bom? Não apenas a linguagem oral da fala é considerada linguagem. Existem diversos tipos de linguagem diferentes. Enquanto a língua é um código, né? Formado por palavras e leis combinatórias, no caso o alfabeto, né? Por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Estou falando o alfabeto em relação à linguagem mais comum, né? A linguagem verbal, falada ou escrita. Língua, variação e norma. Existem situações em que a língua se apresenta de forma diferente, o que é normal, e fatores que favorecem essas variações, como, por exemplo, região geográfica, sexo, idade, classe social, profissionais, grau de formalidade do texto, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que são os diversos tipos de variações linguísticas que existem. Professor, mas o que é variação linguística? Então, só para resumir aqui, a variação linguística é o fato de que nós falamos diferente uns dos outros, tá bom? E são vários os fatores que fazem com que a gente fale diferente. Nem todo mundo se expressa de um modo igual, cada um tem o seu jeito de falar, cada região do Brasil tem a sua forma de falar, tá bom? E a gente vai estudar isso na próxima aula. Tipos de linguagem. Então, olha, no cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, pessoal, é aquela falada ou escrita, tá bom? E a linguagem não verbal pode ser imagens, pode ser fotografias, né, pintura. A gente vai ver exemplos aqui na aula. Então, começando aqui pela linguagem verbal. A linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como um meio de comunicação, tá bom? E já a linguagem não verbal, a linguagem não verbal é o uso de, vou dar aqui vários exemplos para vocês. Imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, até mesmo tom de voz, a postura corporal, né, quando você está falando e gesticulando, música, mímica, escultura, gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal, ela pode ser até mesmo percebida nos animais. Por exemplo, aqui, vamos dizer um cachorro, né, quando ele está balançando a cauda, quer dizer que ele está feliz, né? Mas quando ele coloca a cauda entre as pernas, é um sinal de medo, de tristeza, tá bom? Então até nos animais a gente consegue identificar essa linguagem não verbal. Vamos agora para alguns exemplos, Por exemplo, cartão vermelho em um jogo de futebol. Cartão vermelho, o juiz, ele não precisa falar assim, você está fora do jogo. Simplesmente ele mostra o cartão vermelho. E quando ele mostra aquele cartão vermelho, de acordo com as regras do jogo de futebol, o jogador já sabe, o técnico já sabe, todo mundo já sabe, os telespectadores, o narrador, que aquele jogador ali está sendo expulso do jogo. Por quê? Porque ele cometeu uma falta, né, grave, né, uma falta considerada grave no futebol. Então o cartão vermelho vai ser a denúncia de uma falta. Então não precisa estar escrito nada no cartão, né? Você está fora do jogo. Simplesmente o cartão vermelho, a cor vermelha do cartão já representa isso. Tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos. Linguagem verbal. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Aqui nós vamos ter as duas. Por quê? Linguagem não verbal relacionado às palavras. E linguagem verbal, linguagem não verbal relacionada à imagem, né? Temos aí o sol, o cacto, certo? Representando aí como se fosse o Nordeste, né? Mas a gente sabe que o pinguim é um animal que mora no frio. Então é como se o Polo Norte, como se o Polo Sul ficasse tão quente quanto o Nordeste. Tá bom? A gente sabe que o Nordeste, historicamente, sofre com diversas secas. Aí tem aí uns ossinhos, né? Representando que animais morreram de fome, de sede. Então, o sol quente, o cacto, pinguim suando, a imagem do pinguim, tudo isso é a linguagem não verbal. Enquanto a palavra, oxente, Polo Norte 2100, é a linguagem verbal, porque é escrita. Então, a junção das duas é uma linguagem mista. Linguagem mista é a mistura da linguagem verbal com a não verbal. Chegando agora sim, chegando aqui na placa de trânsito, tem proibido virar à direita. Então,
O motorista, para tirar a carta de habilitação, ele precisa aprender sobre as placas e as regras de trânsito. Então, o motorista ele tem a obrigação por saber que esse sinal aí representa que é proibido virar à direita, tá bom? Por mais que não tenha escrito nada na placa, não precisa estar escrito na placa, proibido virar à direita. O próprio símbolo já é um tipo de linguagem. Então, a gente configura essa linguagem como uma linguagem não verbal. Aquela passada dos pinguins seria uma linguagem mista, né? Porque tinha mistura. Essa aqui é apenas uma linguagem não verbal, porque não tem palavras. Vamos para mais um exemplo aqui. Pronto, essa imagem que nós temos aqui também vai ser linguagem não verbal, porque nós só temos uma mulher levando o dedo à boca, pedindo silêncio. Tá bom? Isso aqui configura uma linguagem não verbal. Isso aqui é bastante usado em bibliotecas, que é um lugar que não pode estar fazendo barulho, porque é um local de leitura, concentração. Também é usado em hospitais, porque em hospitais você não pode estar fazendo barulho, porque ali tem pessoas enfermas, tem pessoas sendo atendidas, né, precisando de um tratamento. Então, essa imagem aí não precisa estar nada escrito dizendo não faça barulho, proibido conversar. Simplesmente a imagem já representa que é proibido fazer barulho, conversar, tá bom? Então aí seria outro modelo de linguagem não verbal. Agora nós temos um semáforo, tá bom? O semáforo nós sabemos que ele é outro modelo de linguagem não verbal, porque ele não tem palavras, simplesmente tem a cor vermelho, que indica que você tem que parar e esperar. O amarelo, que é onde ele está agora, indicando atenção, né? Semáforo com sinal amarelo, advertindo a atenção, que você tem que ficar atento, não é porque o sinal já vai fechar, certo? Então você tem que esperar também, tá bom? Aí atenção, fica alerta. E o vermelho, ou então se você estiver passando, é que passe rápido, porque já vai mudar a cor. E o sinal verde, a gente sabe que representa passagem livre, né? O sinal verde significa que você pode passar, tá bom? Intenção comunicativa. Quando as pessoas interagem por meio da linguagem, há sempre uma intenção, explícita ou implícita, de modificar o pensamento ou o comportamento do interlocutor. Não existe texto neutro. Não há fala ou escrita vazia de sentido. Assim, é possível dizer que toda situação comunicativa é pautada em uma intenção comunicativa. E o sucesso das interações verbais, seja na condição do locutor, seja na do interlocutor, depende da capacidade de o falante lidar com a intencionalidade, pois, por meio dela, é possível impressionar, ordenar, ofender, persuadir, informar, pedir, implorar, solicitar, entre outras coisas. Então, dependendo da intenção comunicativa do falante, ele organizará a linguagem, embora a maioria das pessoas acredite que o uso da linguagem se dá de modo automático. Segundo a gramática de Cereja e Magalhães, é por isso que raramente se percebe que o modo como se organiza a linguagem está diretamente ligado à função que se deseja dar a ela, e isto é a intenção do locutor. A linguagem desempenha sempre uma função na comunicação, de acordo com a ênfase que o falante queira dar a um dos componentes do ato comunicativo. Nas palavras de Medeiros, a linguagem estrutura-se em função do fator de comunicação, né, referente ao emissor, receptor, canal, mensagem, código. Aqui se inclina. Também é outra passagem aqui da gramática, beleza, galera? Dependendo do objetivo da comunicação, o locutor recorrerá a determinados elementos da linguagem. Dando sequência à nossa revisão, agora a gente vai para o conteúdo de variação linguística, certo, galera? Então aí já começamos a nossa aula com uma imagem bem interessante. Nós temos uma índia, certo? Uma mulher negra e um homem branco, né, de cabelo louro, né? Um garoto de cabelo branco, um garoto de cabelo loiro, pele branca e olhos azuis. Ou seja, a gente tem três pessoas fisicamente, né, diferentes, certo? Com fisionomias diferentes, tá bom?
pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferentes raças, tá bom? E ao meio nós temos um balãozinho que, como vocês sabem, na história em quadrinho, nas histórias em quadrinho, esse balãozinho representa a fala. E interessante observar que esse balão, ele tem a bandeira do Brasil, tem as cores do Brasil. Então a gente já consegue aí interpretar, chegar a uma conclusão, a gente consegue aí inferir que a variação linguística, ela trata de que em um país, assim como no Brasil, existem diferentes formas de se expressar, existem diferentes formas de falar, de usar a língua portuguesa, que é o nosso idioma oficial. Isso porque as pessoas também são diferentes, certo? Nós vivemos em um país onde nós temos as diferenças, certo? Entre os povos, cada povo tem a sua cultura, certo? Nós vivemos em um país onde tem uma multiculturalidade muito grande, tá bom? Muitas tradições, certo? E um país também dividido por regiões, e cada região vai ter a sua cultura, vai ter o seu folclore, certo? Cada região vai ter a sua particularidade, tá bom? Então, já fica claro pra gente, né? Muita coisa do que vai ser abordado nessa aula sobre variação linguística. Então, antes de começar a nossa aula, essa conceituação sobre variação linguística, eu pergunto, o que é variação linguística? Então, se a gente estivesse aqui na aula agora presencial numa live, eu iria perguntar para você, certo? Sem você olhar no livro, o que é que você entende por variação linguística? Aí, novamente, a gente tem uma nova figura, tá bom? Nós temos uma boca e nessa boca tem a bandeira do Brasil na língua, tá bom? Isso, lógico, porque a gente vai falar hoje sobre a língua portuguesa. Então, eu já posso dizer para vocês que a variação linguística são as variações, as diferenças que existem dentro de um mesmo idioma, que no caso é a língua portuguesa falada aqui no Brasil. Dentro dessa língua portuguesa, dentro do nosso idioma, existem níveis de linguagem diferentes. Vamos aqui para o nível formal, certo? Que é uma linguagem mais culta, tá bom? E vamos ver também a linguagem informal, que é uma linguagem mais popular. No primeiro caso, nós temos aqui uma situação onde dois homens estão na praia, certo? Um com roupa de terno, gravata, né? Com uma roupa típica de trabalho em um escritório, por exemplo, né? E o outro nós temos um surfista, tá bom? Com a roupa adequada para essa situação de praticar o esporte do surf, tá bom? Então nós já percebemos aqui uma inadequação na imagem. Por quê? Aqui é uma situação que não exige terno e gravata, né? Porque ele está segurando uma prancha, certo? A não ser que ele trabalhasse em uma barraca de praia, fosse uma festa, né? Um evento assim que necessitasse dele estar com essa roupa. Mas caso contrário, como aí são dois surfistas, dá a entender isso porque eles estão com a prancha na mão, já percebemos aqui um erro. Um erro não, na verdade, uma inadequação, que é o fato dele estar com a roupa inadequada. Porque, galera, a língua, o idioma é como a roupa que a gente usa, certo? Existe a linguagem adequada para cada situação. Existe a linguagem que você deve usar na hora de apresentar um trabalho da escola ou aí uma entrevista de emprego, que é a linguagem formal, padrão, aquela que a gente estuda na gramática. E existe a língua informal, que é aquela que você vai usar na hora do intervalo, quando você está brincando ali, correndo com seus colegas, quando você está no WhatsApp, no grupo dos seus amigos, conversando, certo? Sem estar falando sobre coisas importantes, não é nada de um trabalho, então não tem problema falar informal também. Mas vamos aqui ler a primeira charge que diz assim, o primeiro quadrinho que diz assim, ó. Veja
Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Pessoal, olhando do aspecto gramatical, a fala dele está correta, é uma linguagem formal, padrão, é a linguagem, inclusive, utilizada em provas de concurso público, então gramaticalmente está super correto, tá bom? O que não está adequado é a roupa que ele está usando e a forma como ele está falando para essa situação. Por quê, pessoal? Se ele tivesse uma entrevista de emprego, essa linguagem estaria perfeita. Mas ele está na praia surfando, então ele não precisa falar desse modo. Ele pode falar informal, certo? O homem aí com a prancha na mão, ele pode falar informal, ele está na praia, certo? Os surfistas também geralmente têm uma gíria própria deles. Então, a linguagem dele está correta, o que está errado é a situação, tá bom? Não havia necessidade de formalidade nessa linguagem. Aí a gente tem o segundo quadrinho, que é a linguagem informal e popular, que é aquela que a gente usa no dia a dia, no nosso cotidiano, onde as pessoas não se preocupam muito com a regra gramatical se você está falando certo ou errado. Aí nós temos aqui, ó. Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do new português, não. Aí a professora, hã? Ela fica sem entender, é um ponto de interrogação. Galera, agora vamos lá. A linguagem que o garoto está falando, ela é informal. Mas a situação é adequada para ele usar esse tipo de linguagem? Ele está em uma escola, em uma sala de aula. Não, né, pessoal? Ele está na escola, dentro da sala de aula e ainda mais na aula de português. Então ele deveria falar padrão e formal, certo? Ele deveria prezar pela linguagem padrão e formal, aquela que é a gramática que o livro de português nos ensina, tá bom? Então a situação aí foi inadequada. Agora, se ele tivesse jogando bola com seus amigos, aí ele poderia falar informal, não teria problema. Mas na escola, em uma entrevista de emprego, certo? No momento ali do seu trabalho, dependendo de qual seja o seu trabalho, você tem que usar a linguagem padrão e a linguagem formal. Beleza, galera? Vamos para o próximo tópico. Bom, linguagem formal, né? Vamos agora conceituar ambas as linguagens. Vamos primeiro para a linguagem formal. Essa linguagem formal, ela segue as regras que estão prescritas na gramática normativa. Professor, o que é gramática normativa? Gramática, galera, é o livro, certo? Normativa porque tem as normas, as regras da língua portuguesa, tá bom? Então a linguagem formal segue essas regras. É a variante ensinada na escola, ou seja, é a linguagem que a gente aprende na escola, na aula de português, com a nossa gramática, com o nosso livro, tá bom? Ela é usada em contextos formais, como eu já reforcei aqui, ó, entrevista de emprego, textos jornalísticos, redações de concurso, trabalhos acadêmicos. Por exemplo, se você, quando estiver terminando no ano, você for fazer a prova do IFCE, né? Quando você estiver na aula de história, por exemplo, né? Se você estiver participando da Olimpíada de História, você vai realizar lá a prova, certo? Lá tem uma redação que você tem que fazer. Então, você vai usar a linguagem formal e padrão, beleza? Enquanto a linguagem informal, ela tem características. Ah, sim, calma, a gente ainda está falando da formal, tá bom? Características da linguagem formal. Maior prestígio social, sim, é uma língua mais prestigiada, ela é usada em telejornais, né? Ela é usada em cerimônias, tá bom? É uma linguagem padrão formal. A indicação precisa de marcas de gênero, número e pessoa. Sim, você tem que deixar claro, né, no seu linguajar. O tempo verbal, o gênero ao qual você está se referindo, singular e plural, concordância, regência, tudo isso é levado em consideração. Tudo que vocês aprendem na aula de português. Estamos falando da linguagem formal. Utilização de todas as pessoas e tempos e modos verbais, tá bom? Ainda falando sobre a linguagem formal, existe nela uma riqueza nas construções sintáticas e uma adequação ao emprego das preposições, a regência, como eu já disse anteriormente. Você tem que usar a preposição adequadamente para que seu linguajar fique bem coerente, coeso e coerente. Falando sobre variações linguísticas ainda. A concessionária, que assumiu a rodoviária, iniciou as obras de duplicação da Serra do Cafezal 3 anos depois, e o trecho mais crítico começou a ser duplicado em 2013. Como a rodovia corta a Serra do Mar,
incluindo área pertencente a um parque estadual, a liberação ambiental demorou a sair. Para atenuar o impacto, a obra conta com 4 túneis e 36 pontes e viadutos. Já fica evidente, né, pessoal, para a gente que trata-se aqui de uma linguagem jornalística, né? É uma matéria jornalística, uma reportagem. Então, sendo assim, esse texto que a gente acabou de ler é uma linguagem padrão, formal, utilizada em jornais. Experimentem assistir um dia o Jornal Nacional e vejam a forma como William Bonner se pronuncia. Ele usa uma linguagem padrão e formal, sem gírias, sem dialetos, tá bom? Ainda, galera, estamos falando sobre variação linguística. Aí temos aqui, ó, todas as línguas do Brasil. Aí você pode dizer, professor, mas o Brasil não só tem uma língua oficial, que é o português? Com certeza, pessoal. A língua, o idioma oficial do Brasil é o português, até porque nós, brasileiros, fomos colonizados por Portugal e assim herdamos a sua língua, tá bom? Porém, dentro da língua portuguesa, é como se existissem várias outras línguas, ou seja, variações, tá bom? Porque nós tivemos influência da língua indígena, porque aqui já estavam os índios em 1500, os nativos já estavam aqui, e os indígenas falavam milhares de outras línguas. E engana-se quem pensa que quando os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios tinham um único idioma. Não, pessoal. Até porque tinham tribos que eram isoladas, né? Como que uma tribo do Amazonas ia ter contato com uma tribo, por exemplo, que ficava já próximo do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, certo? Ou do Sudeste. Não tinham contatos esses índios, tá bom? Então, por isso que cada índio, cada tribo indígena isolada tinha o seu idioma, seu dialeto, tá bom? Tinha o tupi, o tupi-guarani, tá bom? Tinha outras ramificações da língua. Aí nós também sofremos influência de outros povos africanos vieram para cá no período da escravidão, da colonização do Brasil, certo? Outros povos europeus vieram para cá também, como espanhóis, italianos, aí no período em que São Paulo estava se desenvolvendo bastante, né? Na época do plantio do café, certo? Então nós tivemos outros povos, outras culturas que vieram para cá e todos eles deram contribuição com a sua cultura para a nossa língua. Linguagem informal agora. A linguagem informal, pessoal, é a linguagem coloquial e popular. É a mesma coisa. A linguagem coloquial, informal, popular é a mesma coisa. Vai ser aquela linguagem utilizada de maneira mais espontânea, como você usa no dia a dia, de modo corriqueiro, né? Os falantes usam ela, tá bom? Ela é utilizada em situações comunicativas mais informais. Como assim, professor? Diálogos entre amigos, familiares, quando você ali não está tão preocupado com a língua portuguesa em relação à gramática, tá bom? Quando você comete alguns desvios gramaticais, certo? E não é problema nenhum, desde que você não esteja fazendo um trabalho da escola, certo? Nenhuma prova, uma entrevista de emprego. Se é uma situação que você está de modo descontraído com seus amigos, com seus familiares, não tem problema. O que importa, né, pessoal, é que você conheça os níveis de linguagem. Você saiba escrever e falar a linguagem padrão formal, tá bom? E saiba que a língua portuguesa existem níveis de linguagem nela. Aí aqui a gente tem expressões que são típicas de algumas regiões, como por exemplo, bate, é uma expressão gaúcha, né? Oxente, já é mais aqui do lado do Nordeste, Bahia. Aí tem o sou, oxe aqui no Ceará a gente usa, né? Uai, o mineiro usa esse uai, né? Então aí o goiano também usa, né? Uai. Então, são expressões que são usadas em diferentes regiões do Brasil. Características. Então, vamos lá. Economia nas marcas de gênero, número, pessoa, redução das pessoas gramaticais, mistura da segunda com a terceira pessoa do singular, emprego de a gente em vez de eu e nós. Todas essas são características dessa linguagem informal. Redução dos tempos verbais, né? Estruturas frasais simples, predominâncias de regências verbais também simples, empregos de pronomes pessoais retos como objeto, são mais características da linguagem informal que nós temos. Variações linguísticas, aqui ó. Tá desculpado, não tem importância. Ó, todas essas palavras que estão em negrito são exemplos de linguagem informal, que vocês não devem fazer isso na hora da redação da prova, tá bom? Dependendo do gênero, você não pode fazer isso, certo? Eu já tava me aborrecendo com a história, mas tão desculpados. Agora sim, galera, se a sua redação na prova, por exemplo, for uma narrativa e você tá
escrevendo ali a fala de um personagem, o personagem ele falava dessa forma, aí não tem problema, tá bom? Mas, por exemplo, se for uma redação modelo IFCE, aí você tem que escrever corretamente, linguagem padrão. Então vamos ver aqui mais exemplos de linguagem informal. Mas até que tô achando bom ficar banguela, vou comer tutu e sopa e doce de leite mole, ora. Vocês não insista, resolvi e tá resolvido. O dia que eu deixar de resolver, bota a dentadura outra vez. Então aí é um texto que tem linguagem informal. Níveis de variações. Nós temos o fonético e fonológico. Tá bom? Nós temos sorte, 2, pessoal. Fonético e fonológico, pessoal, em relação aos sons que a gente produz, né? O morfossintático, ele deteu, né? O correto é ele deteve, tá bom? Eu ajudei ele, né? No correto é eu lhe ajudei, né? Eu o ajudei seria o mais correto, né? Eu o ajudei, nem eu ajudei ele e nem eu lhe ajudei, tá bom? Vocabular, miúdo, garoto, moleque, guri, né? São expressões que são usadas em determinadas regiões. Tipo, esse guri é bastante usado na Bahia, né? Os meninos usam. Semântica, tem a expressão quando as pessoas estão pistola, né? Tipo, fulano tá puto, né? Tipo, ele tá com raiva, né? É uma expressão que meio até que se aproxima de um palavrão, né? Então, que na linguagem padrão formal não é para usar. Aqui a linguagem informal significa que a pessoa tá com raiva, tá bom? Então vamos passando. Variação diatópica ou geográfica. Ora, refere-se a diferentes formas de pronúncia, às diferentes de vocabulário e de estrutura sintática entre regiões. Como assim, professor? Porque, galera, tem palavras que uma região fala de um modo e outra região fala de outro. Por exemplo, abóbora e jerimum, né? Normalmente no interior do Ceará, de onde eu venho, as pessoas chamam jerimum, né? Em outras regiões do Brasil fala abóbora. Temos outra aqui, ó, autocarro e ônibus. Aqui no Brasil a gente fala ônibus, mas em Portugal, por exemplo, eles falam autocarro. Certo? Em algumas regiões pode chamar cacetinho, em outras regiões pão francês. Em outras regiões, como São Paulo, onde eu morava no início, quando era criança, pão francês, pão de sal, certo? E aqui em Fortaleza eu vejo muito também pão carioquinha, né? Pão francês ou pão carioquinha. Então percebo que de uma região para outra pode mudar a palavra, sendo que a gente está falando da mesma coisa, daquele pão, né, tradicional que você compra na padaria, o pão francês ou pão carioca, tá bom? Variação diastrática ou sociocultural. Então isso aí é referente também ao extrato social. Ó, temos aqui, ó, nós erra, quem reclamar, nós expulsa. Aqui provavelmente foi uma linguagem usada por alguma facção criminosa, né, que escreveu no muro, né? Você percebe aí uma pessoa que desconsidera as regras gramaticais, que não tem conhecimento das regras gramaticais, né? Até porque ele escreveu nós com i, né? O que na gramática é um erro gravíssimo, né? Esse pronome. Aí, ó, estamos anunciando uma série de transferências de captação necessárias para manter a vantagem competitiva. Infelizmente, no contexto da reengenharia do grupo, o seu setor terá de passar por um dowsing. Então aqui, galera, é uma linguagem já padrão, né, formal, linguagem utilizada na empresa, né, ó. Tradução em português significa que ó, tradução em português na verdade ali também é português, só que agora aqui explicando, né, na verdade ele quer dizer assim, ó. Contratamos outra empresa que faz o seu serviço pela metade do preço. Você e toda a sua equipe estão no olho da rua, estão despedidas, certo? Vamos passando. Variação diastrática ou sociocultural. Então, essa aqui é a variação fonética, quando a gente comete um erro de fonética, por exemplo, advogado. A gente sabe que o correto é advogado, né? Bicicleta, a gente sabe que o correto é bicicleta, né? Lexical, presunta e sintática. Haviam menos pessoas na festa. A gente sabe que o correto é menos, tá bom? Idade, blusa encarnada, ele é um pão. Aí é uma linguagem bem mais antiga, né? Do tempo dos nossos avós, né? Sexo, uso no diminutivo. Né? As pessoas gostam de falar, ai, mulherzinha, né? As pessoas falam assim no diminutivo, principalmente as meninas, as mulheres. Na profissão tem alguns jargões, né? Tipo, peticionar, bizu. Bizu os policiais falam muito, né? Qual bizu? Ou seja, a dica, né? Então, dependendo da sua profissão, existem muitas variações linguísticas. Variação diafásica ou estilística. São as variações que se dão em função do contexto comunicativo, isto é, a ocasião determina o modo como falaremos com o nosso interlocutor, formal ou informal. Né? Entrevista de emprego, conversa entre amigos em um bar, conversas entre familiares. Ainda falando da variação diacrônica ou histórica, porque com o passar do tempo, galera, a língua muda.
tá bom? Vou deixar como atividade para vocês pausarem aqui a videoaula e lerem esse texto, que ele é de 1825, é uma página de jornal. Então percebam como o português daquela época, né, mais de 100 anos atrás, certo? Quase 200 anos, né? É bem diferente, né? Ó, esse texto, quando for em 2025, ele vai fazer 200 anos, certo? Não é isso? Então, percebam como a leitura é diferente. Vocês pausam e leem, tá bom? Então é isso aí, galera. Estamos ficando por aqui, certo? Agora vocês peguem o TD e vamos respondendo ele, certo? Essa semana a atividade que tem é para vocês realizarem a resolução do TD de vocês, que fica valendo como nota de prova. Então, beleza? Valeu, valeu. Até a próxima aula. Tchau, tchau.